O entrevistado desta semana do programa Bom Dia Ministro foi Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego. Marinho falou sobre geração de novas vagas de trabalho, mudanças das regras do saque aniversário do FGTS e contribuição sindical de trabalhadores. No Bom Dia Ministro, Luiz Marinho comentou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que validou a legalidade da contribuição sindical de trabalhadores não filiados. Segundo o ministro, esse debate é importante para valorizar os sindicatos. Democracia verdadeira tem sindicatos representativos. Os sindicatos representam o que a classe trabalhadora está sentindo, o pensamento, as dificuldades da sociedade como um todo, enfim. Portanto, eu acho que é fundamental esse debate. Outro tema do programa foi qualificação profissional e oportunidades para a juventude brasileira. Estamos oferecendo, portanto, um leque de possibilidades, entre eles, especialmente para a nossa juventude, temos um produto em parceria com a Microsoft para formar 5,5 milhões de pessoas até 2026. Luiz Marinho também falou sobre geração de novos postos de trabalho no país. Não há milagre para resolver o desemprego se a economia estiver em frangalhos. Então, é muito importante todo o trabalho que o ministro Haddad, sob a liderança do presidente Lula, vem fazendo em relação a reorganizar os vários arcabouços, né, seja fiscal, monetário, todo o debate da questão da reforma tributária. O governo também se prepara para enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que permite ao trabalhador que aderiu ao saque aniversário do FGTS sacar o saldo em conta caso seja demitido. O que nós vamos encaminhar ao Congresso é simplesmente a correção de uma grande injustiça que o saque aniversário trouxe ao trabalhador que aderiu ao sistema e eventualmente foi demitido, ficou desempregado. E aí a essência do fundo, que era criar uma proteção de socorrê-lo no infortúnio do desemprego, ele não pode acessar por conta que ele aderiu ao saque aniversário. Outro assunto foi o cumprimento da lei que reserva vagas no mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Estamos olhando também se é possível pensar no aperfeiçoamento dessa legislação para facilitar esse processo. E para ampliar a fiscalização trabalhista, o governo federal vai realizar um concurso público para contratar novos auditores. Nós vamos fazer um concurso para 900 vagas de auditores do trabalho, que será junto com o conjunto dos concursos. Em novembro, dezembro deve sair o edital. Em fevereiro deve acontecer o concurso nacional, os vários concursos que vai ter para a esfera federal, para as várias áreas do governo federal. Luiz Marinho também falou sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão. Esse ano, nós tivemos, no mês de agosto, 532 resgates. A soma no ano de mais 2.300 pessoas. A meta é o ano que vem chegar aqui no mês de julho, fazer o balanço, dizer que o número foi muito inferior a isso. Estúdios da IBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas de emissoras de rádios de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Você que nos ouve, se quiser, também pode nos ver. Estamos ao vivo pelo canal Gov e no nosso canal no YouTube, que você já sabe, youtube.com/canalgov. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo, dá o like, ativa o sininho, que toda vez que a gente entrar no ar, você será notificado. Nós também estreamos a nossa agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Agora você pode ler, ouvir e assistir todas as notícias que impactam a sua vida em um só lugar. O nosso entrevistado de hoje é natural de Cosmorama, São Paulo, formado em Direito pela União Bandeirante de Educação. Luiz Marinho tem 64 anos, iniciou a vida profissional em São Bernardo do Campo como metalúrgico na Volkswagen nos anos de 1970, empresa pela qual se aposentou. De 1996 a 2003, foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Deixou o posto para presidir a Central Única dos Trabalhadores. Durante os governos
governos Lula, Marinho liderou as pastas do trabalho entre 2005 e 2007 e da Previdência Social de 2007 a 2008. Em sua primeira atuação no Ministério do Trabalho, o salário mínimo apresentou a maior elevação registrada até então. O petista também foi prefeito de São Bernardo do Campo por 2 mandatos, de 2009 a 2016. Nas últimas eleições, foi eleito deputado federal por São Paulo, cargo do qual está licenciado para comandar mais uma vez o Ministério do Trabalho e Emprego. Obrigada por estar aqui, ministro. Bom dia para o senhor. Bom dia, Karina. Bom dia aqui, ó, toda a equipe sua que acompanha aqui para levar informação para todo o Brasil. Cumprimentar todos os ouvintes, as ouvintes, né, os profissionais de rádio e televisão que acompanham. É um prazer enorme estar aqui à tua disposição e quantas vezes for convocado. Maravilha, então o prazer é todo nosso. Então já vamos começar com as novidades, ministro. Na última segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal considerou válida a cobrança e a contribuição sindical. E aí queria saber se com essa decisão do Supremo, agora desde 2017, ainda no governo Temer, a contribuição com a reforma trabalhista, a contribuição passou a ser facultativa e agora o Supremo Tribunal Federal mantém que não será obrigatório. Quem não quiser contribuir tem que se manifestar. Queria saber se essa decisão do Supremo, ministro, pacifica essa questão ou esse financiamento sindical ainda precisa ser discutido? Primeiro, não é nem facultativo, porque tinha uma súmula existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que seguramente com a decisão do Supremo vai se pacificar o entendimento, mas proibia o desconto, a contribuição de não associados. Isso hoje, na prática, portanto, era uma proibição da contribuição aos sindicatos, o que levou a um processo de desmonte de muitos sindicatos, uma fragilidade terrível. E aqui, Karina, é muito importante ter a noção do papel que os sindicatos representam na sociedade. Seguramente, sindicatos frágeis fragilizam a democracia. E aí nós assistimos o que assistimos dia 8 de janeiro deste ano. Uma democracia que se preza, seguramente, chegou num país, democracia verdadeira, tem sindicatos representativos. Os sindicatos representam o que a classe trabalhadora está sentindo, o pensamento, as dificuldades da sociedade como um todo, enfim. Portanto, eu acho que é fundamental esse debate. É importante lembrar que quando se fala em sindicatos, muitas vezes o pessoal só olha os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras. Sindicatos representam partes, tem de trabalhadores e de empregadores. E quando fala de sustentação financeira dos sindicatos, está falando das duas partes, também dos empregadores. É fundamental que os sindicatos sejam representativos para produzir bons produtos. Quais são os produtos que os sindicatos produzem? São contratos coletivos. São acordos coletivos, são convenções coletivas que traz o conjunto das cláusulas sociais, econômicas. Você pode debater questão ambiental, segurança, saúde, todas as condições do trabalho de cada segmento da economia brasileira. A decisão do Supremo acho que ajuda no debate, mas ela não resolve, na minha opinião, totalmente. Eu não sei qual vai ser a modulação, porque tem a decisão, agora vem a modulação da decisão. E acho também que o Congresso tem que legislar mais. Reclamam que o Supremo está legislando, que outras instituições estão legislando, porque tem ausência do Parlamento na legislação. Esse é um tema legislativo. Portanto, o que nós pretendemos, tem um grupo tripartite em funcionamento, trabalhando para concluir o seu processo, onde trabalhadores e empregadores, em especial, porque o governo coordena o debate com os grupos tripartite, mas é fundamental que as partes construam entendimento. E nesse aspecto, eu tenho certeza que as lideranças das confederações empresariais, das centrais sindicais, vão chegar numa modulação que isso ficará bem interessante, em sintonia com a decisão do Supremo. Então, quer dizer que ainda teremos outros capítulos aí nessa questão da contribuição sindical e o Congresso envolvido nisso para legislar e resolver definitivamente essa situação. Isso irá para o Congresso, com certeza. Maravilha. Ministro, então, vamos começar a viajar o país? Vamos nessa. Então vamos para São Paulo, vamos lá para a sua região, vamos ao ABC Paulista, vamos lá com o pessoal da Rádio ABC. Quem está com a gente hoje é o Ricardo Leite. Bom dia para você, Ricardo.
Muito bom dia, Karine. Bom dia ao ministro. Prazer enorme estar participando mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, Karine. Muito obrigado ao ministro. E o ministro conhece muito bem o ABC, a Grande São Paulo de uma forma geral, foi prefeito da cidade de São Bernardo do Campo. A gente tem andado bastante pela região e o pessoal reclamando muito sobre a falta de oportunidades de emprego, de trabalho. Agora, o que me preocupa principalmente, ministro, eu queria saber o que o senhor poderia trazer de alento às pessoas com relação a essa juventude. Nós temos tido acesso a alguns números onde são apontados que boa parte da juventude hoje nem trabalha e nem estuda. Parece que o pessoal está sentindo, não está sentindo motivação para trabalhar, ministro. Está esperando cair do céu alguma coisa e tal. Gostaria de saber o que a gente pode fazer, o que o senhor está pensando, qual o planejamento que existe para estimular. Eu sou de um tempo em que a gente começava a trabalhar com 14, 13 anos, ia batalhar pelo seu próprio sustento, ia lutar, trabalhar, estudar, aquela coisa toda, se desdobrar. Mas hoje nós temos uma juventude que está preocupando aqui os nossos ouvintes. O que o senhor poderia trazer como alento nesse setor? Qual é a preocupação do governo com relação a isso, ministro? Bom, eu queria comentar ao Ricardo, agradecer a pergunta, comentar o Ivo Rocha e o Rodrigo, que antes do programa recebi a mensagem deles. Obrigado pela mensagem, pelo carinho de sempre. Comentar aos ouvintes da Rádio ABC, rádio que eu já tive, viu, Karina, muitas vezes lá falando nos microfones da Rádio ABC. Um abraço a toda a população do nosso querido grande ABC. É uma região da qual sou o que sou pela região do ABC, sou o que sou pela categoria dos metalúrgicos, toda a construção que nós tivemos, que vocês sabem. Veja, tem uma questão, Ricardo, que passa pela estrutura da economia brasileira. O mundo empresarial é uma ansiedade para lucrar mais, elevando, portanto, a quantidade de bilionários brasileiros e não observando que uma sociedade equilibrada, uma sociedade sadia, é preciso olhar a qualidade do mercado de trabalho. E o processo, após golpe da presidenta Dilma, o governo das trevas e o processo de terceirização do jeito que ficou, a precarização da legislação trabalhista levou a um processo de degradação do mercado de trabalho. Portanto, reduzindo demais os salários e a massa salarial. Então, um jovem que vai para a universidade, que se forma, que se prepara e chega no mercado de trabalho e vão oferecer um salário mínimo e meio, fala, mas para que eu me esforcei tanto? Então, eu quero aproveitar para deixar essa mensagem para o mundo empresarial. Não é possível que uma empresa multinacional ou nacional, não importa, queira oferecer um salário tão degradante para a classe trabalhadora, para um jovem que se esforçou tanto para se preparar para o mercado de trabalho. É verdade, o mercado ele é competitivo, é preciso se preparar cada vez mais, nós temos que lançar mão disso. Nós estamos, neste momento, numa reconstrução da rede, que a Rede Cine, que oferece aos trabalhadores e trabalhadoras em todo o território nacional duas questões importantes: qualificação profissional e intermediação de mão de obra, em convênio, em parceria com os estados, com os grandes municípios acima de 200 mil habitantes. Esse processo estamos na reconstrução. Estamos oferecendo, portanto, um leque de possibilidades, entre eles, especialmente para a nossa juventude, temos um produto em parceria com a Microsoft para formar 5 milhões e meio de pessoas até 2026. Até esse momento tem envolvido mais de 1 milhão de pessoas, especialmente a faixa da nossa juventude. Então, queria aqui deixar essa dica, né? E é um ensino à distância por aplicativo, portanto, é um processo que toda a juventude do Brasil pode acessar essas informações junto aos canais do Ministério do Trabalho e Emprego e pode procurar e provocar no seu estado lá a Secretaria do Trabalho do estado, de cada estado que nós estamos aqui falando. Vou aproveitar essa pergunta do Ricardo, ministro. Chegaram aqui algumas perguntas pelas redes sociais. Uma delas pergunta com quantos anos os adolescentes podem começar a trabalhar. Aí a pessoa até fala, eu queria que meu filho trabalhasse no atacarejo, tem 14 anos, pode trabalhar? Aí outro pergunta, meu filho desenvolve aplicativo. O senhor falou agora aí da Microsoft. Ele pode vender, pode desenvolver e vender? Tem uma idade, ministro?
Veja, a legislação brasileira, inclusive, tem um debate importante sobre exploração da mão de obra infantil, né? Que nós temos, inclusive, um trabalho de combater, né, a exploração de mão de obra infantil. Criança, o lugar dela é na escola e no lazer, para se preparar, conviver com seus colegas na comunidade, para se preparar para o futuro. É um processo de educação importante, inclusive o direito à creche, o direito ao ensino infantil, para ir se preparando. A partir dos 14 anos, você pode, no programa Aprendiz. Então, se você tem um processo lá que a empresa aderiu ao programa Aprendiz, o jovem pode combinar a aprendizagem com um processo inicial ali naquela atividade econômica que eventualmente possa colocar. Portanto, essa idade já é possível, sim, né, desde que esteja combinado com a aprendizagem.